Saiu hoje um levantamento da Atlas Intel, uma pesquisa da Atlas Intel para a presidência da República. E os números são terríveis, tá? Se não fosse o que a gente ficou sabendo depois, eu ficaria realmente preocupado. O problema que a gente ficou sabendo depois que a Atlas Intel usou um truquezinho. Ela reproduziu o áudio do Flávio Bolsonaro antes de fazer as perguntas. O diretor da Atlas Intel disse que o áudio foi reproduzido depois das perguntas. Agora, me responde uma coisa, qual é a lógica de reproduzir um áudio depois das perguntas? Não está estranha essa história? Está muito estranha essa história. Não faz sentido nenhum ter áudio depois das perguntas. É lógico que o áudio foi produzido antes das perguntas, evidente. Foi a tentativa deles, porque eles viram que nas outras pesquisas começou a dar uma diferença muito pequena, que o Flávio se recuperou muito rápido. E daí decidiram causar um transtorno e botar o áudio do Flávio com o Vorcaro antes da coisa, né? Então, olha só, com o cara da entrevista fazendo a manipulação, conseguiram reduzir um pouco a preferência do Flávio. No final das contas, eu não vejo mudança nenhuma significativa, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu acho que no final das contas vai acabar sendo Flávio e Lula mesmo no segundo turno e vai ganhar o Flávio Bolsonaro do mesmo jeito, mesmo que esse resultado da Atlas Intel fosse verdadeiro, não fosse uma manipulação óbvia pelo pessoal da Atlas Intel. Eu vou explicar para vocês aqui o que eu penso dessa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Noviça Libertária, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Atlas Intel, após áudio com Vorcaro, Flávio tem 41% contra 48,9% do Lula. Ou seja, o Lula abriu de fato 7 pontos de vantagem, segundo diz a pesquisa da Atlas Intel. Olha só, agora olha que curioso aqui, ó. Eu vou depois mostrar toda a pesquisa, tá? A gente vai ver a pesquisa inteira aqui, a íntegra dela, coisa e tal. Mas esse gráfico aqui é o gráfico que mostra o problema, né? Repara que o Lula não ganhou nada, tá? O Lula continua na mesma linha que ele vinha aqui, ó. O Lula tá parado aqui nessa linha, não consegue subir nada. O Flávio caiu e subiu aqui um número de não sei, não decidi, não soube opinar, não sei o que lá, né? O indeciso subiu aqui. Ou seja, o que está mostrando aqui é simplesmente que o pessoal ficou chocado com o áudio e coisa e tal. E não é estranho você ter um aumento disso aqui e não ter um aumento do Lula? Ou seja, o Lula não capturou o voto de ninguém. Esse pessoal vai acabar votando no Flávio Bolsonaro do mesmo jeito no segundo turno. É o que eu falo para vocês. Foi uma vitória de pirro desse pessoal. Eles tiveram que tocar o áudio para o entrevistador, para o entrevistado, para conseguir mostrar alguma coisa nos números. Porque se não botasse o áudio, nem mudava os números, né? Agora, isso é uma outra coisa que é um absurdo completo, porque qual a lógica de você tocar um áudio para fazer uma pergunta para a pessoa? Para pensar. A pesquisa é para medir a opinião das pessoas na rua. Se você toca um áudio para a pessoa, você está acrescentando uma informação que não necessariamente a pessoa tem. Ah, Peter, mas todo mundo ouviu o áudio, todo mundo ficou sabendo, coisa e tal. Eu não sei não, cara. Assim, a gente tem essa impressão porque a gente está na bolha da política, a gente discute política o tempo todo. É lógico que na nossa bolha todo mundo ouviu o áudio, mas como eu falo para vocês, cara, existe um grande grupo de brasileiros que não está nem aí para política, para áudio, para Vorcaro, para essa coisa toda, não está nem aí para isso. O pessoal da pesquisa da Atlas Intel, ao tocar o áudio para os entrevistados, né, eles estão, na verdade, trazendo uma informação nova. Eu, sinceramente, vejo isso como uma falha metodológica bastante crítica para a Atlas Intel, né? Mostra não apenas um partidarismo absurdo de querer forçar um resultado claramente nessa história, como também mostra uma falha no resultado final. Esse resultado final aqui, eu sinceramente não consideraria isso daqui como algo válido depois dessa informação, né? Aqui, ó, no primeiro turno teve uma queda do Flávio Bolsonaro, eu até acredito que no primeiro turno vai haver mesmo uma queda do Flávio Bolsonaro, tá? O pessoal indo para o Zema, né, indo para outras pessoas e coisa e tal. Mas outra coisa é botar o Renan Santos. Cara, só na Atlas Intel que o Renan Santos tem chance, cara, impressionante. Alguma coisa a Atlas Intel tem com o PSDB, né, com o PSDB Kids lá, para ajudar o Renan Santos desse jeito. Mas eu até acredito que no primeiro turno você vai ver uma diminuição do Flávio e um aumento do pessoal do Zema e outras pessoas ali, né, com essa situação, né? Mas, no final das contas, é aquilo que eu falei para vocês. O Flávio vai continuar sendo o principal candidato no segundo turno. Ou seja, isso aqui foi a queda, mesmo que isso aqui... Vamos considerar que essa pesquisa foi totalmente manipulada. Mesmo que isso aqui seja verdade, ele ainda vai ficar muito à frente dos outros candidatos e vai ser ele e o Lula no segundo turno. E quando chegar no segundo turno, o que vai pesar é a rejeição ao Lula.
a rejeição ao Lula continua tão alta quanto antes e tende a piorar. Então, esse ataque ao Flávio foi tiro na água, vitória de pirro, né? Aqui, ó, o alerta: Atlas explora Flávio, mas poupa Lula no Master, né? Então, o Cláudio Dantas foi quem trouxe a informação de que a Atlas colocou o áudio da conversa do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, na verdade, o áudio do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro, antes de perguntar. E é lógico que antes. O cara da Atlas então falou, não, que tocou depois, só depois das perguntas. Que lógica tem você tocar o áudio depois das perguntas? Por que você vai tocar o áudio? Olha só, mesmo depois das perguntas não faria sentido nenhum. Porque, no final das contas, você está interferindo na opinião da pessoa. Se você está medindo a opinião da pessoa, o ideal é você interferir o menos possível nisso daí. Isso aqui só mostra que eles queriam jogar o Flávio para baixo, queriam colocar uma pesquisa mostrando o Flávio para baixo. E isso não é uma boa prática de pesquisa no final das contas, né? Agora, outra coisa, mesmo que a instrução para o entrevistador fosse toque o áudio no final, quem garante que o entrevistador, que é interessado, o entrevistador tem opinião política também, pô, a gente sabe como é que é, né? E tem muito entrevistador, a Atlas Intel claramente está na turma da terceira via, né? O pessoal da Atlas Intel queria forçar o PSDB nessa história. Aí o pessoal, não, o entrevistador bota o áudio antes, né? Não, porque eu errei aqui na hora de botar o áudio, toquei o áudio antes. Evidentemente que é uma lógica absurda, não tem nada que justifique essa pesquisa da Atlas Intel. Eu jogaria no lixo. Mas, para vocês não ficarem sem saber, eu vou colocar aqui, ó, a Atlas Intel é acusada de manipulação por reproduzir áudio entre Flávio e Vorcaro na pesquisa eleitoral. Cara, isso não faz sentido nenhum, cara. Pesquisa é para medir o que a pessoa sente, não é para você interferir na pessoa. Não é para você fazer propaganda. Faz meia hora de propaganda de um lado, aí depois faz as perguntas. Pô, é lógico, né? Ninguém questiona que o áudio foi ruim, né? Ninguém questiona isso, eu falei para vocês. Não tem nada de legal ali, não tem nada de errado, não tem nenhuma consequência criminosa nisso daí, mesmo do ponto de vista ético, não tem nada de errado. Agora, politicamente fica ruim, né? Porque o Flávio Bolsonaro falando com o Vorcaro, irmão, tamo junto, não sei o que lá, é lógico que isso pega mal. Depois que você explica a situação toda, aposto que eles não botaram o áudio do Flávio depois explicando a coisa, né? Botaram só o áudio prejudicando o Flávio, né? Então, depois disso, é essa questão. Eu jogaria essa pesquisa fora, mas vamos ver a pesquisa toda que está aqui. Ó. Metodologia, lixo completo, né? Aqui, ó, a desaprovação do Lula continua muito alta aqui, ó. Continua muito alta a desaprovação do Lula. E o resto aqui é a mesma história de gênero, idade, a gente já sabe tudo aqui. A avaliação do governo Lula também muito ruim, do mesmo jeito a avaliação do governo Lula muito ruim também. Aí depois ele coloca aqui, ó, se as eleições acontecessem nesse próximo domingo, os candidatos fossem o mesmo de 2022, de novo, dá aqui Flávio Bolsonaro e Lula na frente, não, desculpa, o Jair Bolsonaro, né, porque aqui ele está pegando os candidatos de 2022. O pessoal manteria o mesmo voto de 2022, né? Aqui, ó, caiu um pouco o Jair Bolsonaro, provavelmente como efeito também desse negócio todo aí, desse áudio que eles colocaram nessa pesquisa. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó. Aí, primeiro turno, né? Aqui teve uma queda significativa aqui do Flávio Bolsonaro nas próximas eleições. Isso eu espero que haja uma queda mesmo, eu já falei para vocês, no primeiro turno vai ter uma queda mesmo. Não acredito que seja o Renan Santos, vai ser o Romeu Zema que vai se beneficiar mais disso daqui. Só na pesquisa aqui do pessoal aqui do Atlas Intel aí que deu essa vantagem, né? Aqui eles fizeram um teste com a Michele Bolsonaro no lugar do Flávio Bolsonaro e adivinha, olha só, dá a mesma coisa, né? Que na verdade dá menos do que o Flávio, na verdade, né? O Flávio Bolsonaro, como eu falei, continua sendo o melhor candidato do lado bolsonarista, né? E botaram outros temas aqui, outras alternativas e coisa e tal. Agora, com relação a segundo turno, né? O Flávio ficou com 7 pontos na frente o Lula ficou 7 pontos na frente do Flávio, estava empatado na última pesquisa, né? Mas mais uma vez, né? Isso aqui é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? O Lula com Jair Bolsonaro aqui também está dando diferença, está dando vantagem para todo mundo aqui no final das contas, nenhuma chance de nenhum. O melhor posicionado seria o Jair Bolsonaro, mas não pode concorrer. O segundo melhor é o Flávio Bolsonaro mesmo, ou seja, não há nenhum motivo para mudar o Flávio Bolsonaro nesse alcance, nesse momento. O que acontece só é justamente um ataque pontual pelo Instituto de Pesquisa, né? O Instituto de Pesquisa induziu as pessoas a falarem uma pesquisa do jeito que eles querem. Na verdade, eles fazem isso o tempo todo, tá? A verdade é essa. Eles usam esses truquezinhos de botar pergunta, a ordem das perguntas e coisa e tal. Isso faz uma diferença danada nesses institutos, né? Aqui está muito claro isso, né? Bom, o que mais que teve aqui, né? Em todos os quadros você repara esse fenômeno aqui. De fato, né,
o medo da eleição do Flávio Bolsonaro não mudou, mas a rejeição do Lula diminuiu. Que sentido faz isso, cara? O Lula não teve... E aumentou muito o ambos igualmente, ou seja, o pessoal aqui, no final das contas, ficou preocupado, mas não se decidiu a favor do Lula no final das contas. Então, ou seja, não vejo problema nenhum nisso daqui. A tendência é recuperar nessa história toda aqui, né? Aqui, olha essa pergunta aqui. Ó. Você ficou sabendo do áudio e mensagens vazadas de supostas conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Master? A imensa maioria respondeu que sim. Isso aqui é irreal, cara. Isso aqui só faz sentido se o cara tocou o áudio para a pessoa diretamente, né? Como eu falei, é lógico que muita gente estava comentando isso na nossa bolha, mas é a nossa bolha, né? Você ouviu o áudio em questão? Sim, 93%. Ou seja, está muito estranha essa história aqui. E as informações presentes nas conversas não me surpreenderam, coisa e tal, me surpreenderam um pouco, me surpreenderam muito, enfim, fizeram a coisa toda focada no áudio do Flávio Bolsonaro, por isso que a pesquisa é totalmente inválida, né? Mas, de novo, mais uma vez é o que eu falo para vocês, mesmo com essa questão toda aqui, do jeito que está aqui, está perfeitamente gerenciável para o Flávio Bolsonaro continuará sendo candidato da direita, não há nenhuma chance de nenhum outro candidato nessa história, ou seja, no final das contas, não mudou nada com isso daqui, essa foi mais um tiro na água do PT. Vamos aguardar as outras pesquisas para ver o que a gente tem de pesquisas honestas, que não tenham o áudio sendo tocado durante as pesquisas, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.